bem-vindos de volta ao nosso curso. Se tudo deu certo, vocês já tiveram uma aula presencial ou sincrônica, né? Presencial é pedir demais ainda, mas uma aula sincrônica comigo, onde eu expliquei como nós vamos continuar o nosso curso e como o curso ele vai continuar. Isso aqui não é Biologia 2, é Biologia 1 ainda, certo? Eu também devo ter explicado mais ou menos o que nós vamos ver nessa continuidade do curso e que não são assuntos simples, né? Vai precisar de uma certa dedicação de vocês. Eu vou tentar não me empolgar demais, né? Mostrar o assunto da forma mais sintética possível. Eu não vou nem falar simples, mas o que nós precisamos saber mesmo sobre cada um dos tópicos que nós vamos ver, sem coisas que excedem, né? Mas, de qualquer forma, vamos assistir aqui as videoaulas, vamos estudar, ler as apostilas e tirar dúvida com o professor, tá bom? Então, meus queridos, bem-vindos de volta. Nós vamos continuar nosso curso exatamente, precisamente de onde nós paramos. E aí já é outra coisa, já é o segundo tópico que a gente vai abordar hoje, né? Requer você cavar lá na memória o que a gente viu. E não foi nem antes das férias, né? Foi um pouquinho antes, foi lá no primeiro bloco de disciplinas. Então, cavuca aí, volta lá, assiste as outras videoaulas que estão aqui no canal. Se você não se lembrar de alguma coisa que isso vai precisar de algo, vários momentos eu falo, lembra daquilo lá, lembra daquilo ali, né? Nós vamos construir um pouco em cima. E vamos começar agora. Ok, pessoal? Então, vamos lembrar do que a gente viu lá no primeiro bloco de disciplinas, que a gente falou sobre o quê? Um monte de coisa, mas basicamente a célula, o funcionamento da menor unidade viva do organismo. O que tem dentro dela, como é que ela funciona, né? A estrutura dela. Né? E aí nossa última aula foi sobre um pedaço que talvez seja o mais importante da célula, que é o núcleo. Que a gente falou um pouquinho sobre as funções do núcleo, o que tinha dentro dele, os cromossomos e tal. É daí que a gente vai partir. É do núcleo, a nossa última aula. Né? A gente vai começar agora a entender como é que o núcleo faz as coisas que ele faz. Que é o quê? O controle de toda a célula, o controle metabólico do que a célula faz e o que não faz. E as características da célula e do conjunto de células, por tabela, os organismos. Né? Como é que ele guarda, né, essas informações? Como é que ele guarda essas instruções para a célula fazer aquilo que ela tem que fazer? Como é que essas instruções, desculpem, estão armazenadas? Tá? A gente vai entender um pouquinho mais e para entender isso a gente vai ter que entender os ácidos nucleicos e esta aula aqui, esse momento curto vai ser sobre o DNA, que é um tipo de ácido nucleico. Vocês já ouviram falar, né? Tal, DNA, tal. Vamos ver o que é o DNA e como ele funciona. Num outro momento, daqui a pouco, para vocês vai ser daqui a pouco, para mim ainda vou gravar essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre outro ácido nucleico que é o RNA e o que ele faz. Agora a gente vai ficar no DNA. Vamos lá? Então, retomando aquilo que a gente viu na última aula, né? Isso aqui, meus queridos, está pequenininho, mas é uma célula. Com todas as organelas que a gente já falou, tem a mitocôndria aí, se você pegar uma lupa ali, não precisa. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, todas aquelas coisas, cada um com uma função sintetizando as coisas na célula. O azulzinho aqui, o ovo azulzinho, é o núcleo. Dentro do núcleo, a gente viu, tem o quê? Algumas coisas, né? Tem um envelope envolvendo ele, e lá dentro tem a cromatina, tem aquela massa amorfa de DNA associada a proteínas, que é a cromatina, que não dá para ver direito cada coisa. É tudo uma massa, um macarrão ali, tudo embolado, mas a gente sabe hoje que ali dentro tem DNA. E a gente sabe hoje que esse DNA está organizado em forma de cromossomos. Se a gente pudesse puxar a massa, a gente puxaria fiozinhos de cromossomo. E cada cromossomo é o DNA embolado ali associado a proteínas. Então todo o DNA de um organismo ele está separado, dividido em cromossomos. E esse número é constante dentro de uma espécie. No ser humano está aqui pequenininho, né, tem 23 pares de cromossomos, tem 46. Cada célula do meu corpo, então se eu for lá dentro do núcleo e puxar os fiozinhos, eu vou puxar 46
fiozinhos. E vai ser 2 de cada, para poder parear eles do mesmo tamanho. No meu caso, vai ser 2 de cada. Vai ficar só um cromossomo pequenininho sem par, que é o Y, que ele não tem par mesmo, eu só tenho um. Mas fora ele, todos vão ter o parzinho. Um grandão com outro grandão. Um tamanho médio com outro tamanho médio. Eu vou poder parear todos. Se eu puxasse de uma célula minha qualquer, os 46 cromossomos. Eu ia ver 22 parzinhos e um casal sem par ali, o X e o Y. No meu caso. Beleza? Isso a gente já viu. Volta lá para a aula de cromossomos se você não sabe nada do que eu estou falando. Volta lá, assiste. Não tem tempo, assiste lá a velocidade aumentada. Eu falo rapidinho, mas dá para me entender. Ou pelo menos dá para me entender tão bem quanto vocês estão entendendo agora. Volta lá. Vamos continuar. E eu falei, né, que esse cromossomo que tinha lá dentro, DNA enroladinho nas proteínas, associado a proteínas, né? E eu não falei mais nada sobre esse DNA, que é o que a gente vai falar agora, né? A apostila que vocês receberam, que eu mandei para vocês, se vocês foram buscaram lá, ela tinha falando do DNA. Eu é que não falei, eu falei, ó, essa parte não precisa ler. Agora vocês não precisam ler, né? Mas basicamente, no cromossomo você tem essa fitinha, essa molécula zona, que é o DNA dele que a gente vai falar agora, certo? Aqui mais uma imagem mostrando a mesma coisa, um núcleo da célula. Dentro do núcleo dos cromossomos a gente já viu que eles não ficam assim o tempo todo, que eles não ficam nessa forma de X o tempo todo, mas é só para representar. E ali dentro é essa moléculazinha helicoidal que é o DNA. Vocês podem não saber nada sobre elas, mas vocês já devem ter visto um enroladinho ali. O DNA tem mesmo essa cara, tá? E dentro ali do cromossomo, no DNA, é que estão contidas, a gente vai ver como, as informações genéticas, os chamados genes. Tá? A gente vai voltar a falar dessa palavrinha muitas vezes, mas o que é um gene? Ele é um pedaço do DNA com uma informação. Simplificadamente, é uma informação para fazer uma proteína. Tá? Isso é um gene. Mas aí você já ouviu falar, pô, professor, mas tem o gene pro cabelo loiro, pô, o gene pro cabelo escuro, um gene do cabelo encaracolado, tem o gene que faz a pessoa conseguir enrolar a língua. E eu não tenho esse gene, o gene disso, o gene daquilo, o gene que causa doença. Pois é, e tudo bem, a história é um pouquinho mais complicada que essa, mas a princípio, simplificadamente, os genes, como eu acabei de falar, são trechos de DNA com uma sequência, uma receitinha para fazer uma proteína. O que acontece? Essa receita varia de pessoas para pessoas. E se vocês lembram, vamos puxar mais um pouquinho da memória, as proteínas elas têm um papel muito importante estrutural e no metabolismo do corpo humano. Então, uma pessoa tem um gene um pouquinho diferente da outra. A receita do DNA está um pouquinho diferente do da outra. Ela faz uma proteína um pouquinho diferente. E se essa proteína é um pigmento, por exemplo, do cabelo, a cor do cabelo vai ser um pouquinho diferente. A pessoa faz um pigmento que acaba saindo mais clarinho ou mais escuro. A pessoa tem o gene da queratina do cabelo, dos pelos, isso aqui é queratina, que é uma proteína, que tem um pouquinho, uma receita um pouquinho diferente, e a queratina sai um pouquinho mais ali com as, eu creio que são as fontes de sulfeto, tem um pouco mais de fontes de sulfeto, o cabelo vai ficar mais encaracolado, mais cacheado, né? Ou menos, ou vai ficar mais liso, e aí isso vai ter a ver também com outro gene que vai controlar o quanto de sebo as glândulas sebáceas produzem, o cabelo mais oleoso ou menos. Por quê? Por conta de uma receitinha diferente lá no DNA. Então, quando falaram para você que tem genes diferentes nas pessoas que geram as características diferentes, eles não mentiram. Era só uma simplificação relativamente grande. O gene é uma receita que faz uma proteína, e pessoas fazem proteínas diferentes. Então, tem uma pessoa que tem um gene que metaboliza o álcool, por exemplo. E outra pessoa tem um gene que metaboliza o álcool que é um pouquinho diferente. Sendo um pouquinho diferente, aquela enzima não vai ser tão eficiente. A pessoa vai ser menos resistente, por exemplo, ao álcool. Isso serve para outras drogas. Tá? Serve inclusive para remédio que a gente toma. Então, essas variações todas remetem à programação que está lá no DNA. E um pedacinho, uma unidade dessa programação a gente chama de gene. Tá? Que está no DNA e que, né, a gente já viu, passa de pai para filho. Você
tem metade dos genes, metade dos cromossomos do seu pai, metade dos cromossomos da sua mãe. Então você herdou metade de cada um. Tudo bem? Isso vai ficar mais claro porque a gente vai voltar para esse assunto tantas e tantas vezes, mas é a primeira vez que eu estou falando para vocês disso. Beleza. Bom, então o gene está no DNA, o DNA está no cromossomo, o cromossomo está no núcleo da célula. E o DNA tem aquele formatinho helicoidal, né? Parece uma escadinha em espiral. Mas que diacho é o DNA? O DNA é uma molécula, tá? Então o DNA em si ele não é vivo, ele é formado por um conjunto de átomos. E o DNA, de novo, vamos voltar lá para o assunto lá do primeiro bloco. O DNA é uma molécula orgânica e ele é o que a gente chama de uma macromolécula. Ou seja, é uma molécula grandona com muitos átomos ligados entre si e tal. Né? Então, molécula, vocês já devem ter visto CO2, HSO4, isso é uma molécula, pô, são átomozinhos juntos formando ali uma H2O, né, a molécula da água. Então, as macromoléculas a gente viu, né, no passado recente, que elas são grandonas, não dá para você botar fórmula lá, quantos carbonos, quantos hidrogênios tem, não, é muito grande. São muitos átomos formando uma estrutura grandona. Tá? E isso acontece com moléculas orgânicas, como os açúcares, como as proteínas. E os ácidos nucleicos é um outro tipo de molécula orgânica que a gente não falou até agora, vamos falar agora. Né? Eles são formados por uma unidade básica que se repete. Lembram de outra molécula orgânica que faz isso? As proteínas, pode ser? Lembra que a proteína era um aminoácido ligado no outro, formando um cordãozinho, fiozão de aminoácido? Os ácidos nucleicos são parecidos. A unidade funcional, a unidade que forma eles, é o que a gente chama de um nucleotídeo. Então, os ácidos nucleicos eles são formados por um nucleotídeo ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. Junta 1000, junta 100.000, junta 100 milhões. Um montão de nucleotídeo tudo junto. Isso é um ácido nucleico. A gente tem dois tipos. O DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, que a gente vai falar na próxima aula. Não que ele não seja importante, mas já tem muita coisa aqui para nós agora. Você junta um montão deles, você forma um ácido nucleico. Tá? O que tem no ácido nucleico? Um ácido nucleico é uma pecinha que forma um nucleotídeo é uma pecinha que forma os ácidos nucleicos e ele mesmo ele é formado por 3 componentes que mudam pouco, muito pouco. Primeiro componente é um grupo fosfato, PO3- ou PO4-, PO4-, desculpa. É um grupo fosfato. O segundo componente é um açúcar com 5 carbonos, que a gente chama de pentose. Não vou entrar em detalhes na pentose, mas ela pode ser uma desoxirribose no DNA ou ela pode ser uma ribose no RNA. É um açúcar de 5 carbonos. E uma base nitrogenada, um composto de caráter alcalino, né, e que vai ter nitrogênio na sua composição. A gente tem 4 ou 5, tem 5 tipos diferentes de base nitrogenada, mas no DNA só vai aparecer 4, tá? Que vão ter nos nucleotídeos. Então isso é um nucleotídeo, um fosfato, um açúcar de 5 carbonos, tudo ligadinho. Você liga um nucleotídeo no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, você tem um ácido nucleico. Tá bom? Vamos ver então a cara de um ácido nucleico, a cara do DNA. Aqui, ó. Então, ó, aqui o fosfato, PO4-. Aqui o açúcarzinho de 5 carbonos azulzinho. E aqui uma base nitrogenada, no caso chamada guanina. Isso aqui, eu vou pintar até de outra cor. É um nucleotídeo. Isso aqui é isso aqui. Fosfato, pentose e base nitrogenada. E ligado nele, o que a gente tem? Outro nucleotídeo. Ai, pera. Isso aqui é outro nucleotídeo. Deixa eu tentar apagar o rabisco. E ligado nesse outro nucleotídeo, quimicamente, a ligação fosfodiéster, isso não interessa tanto pra gente, outro nucleotídeo. E aí aqui a gente pode ligar outro nucleotídeo aqui. Vou botar mais um. Veja, fosfato, açúcar
e a base nitrogenada que é o que muda, ó. Tem a letrinha diferente, a gente já vai falar sobre isso. E aí você junta um montão deles, olha aqui você tem a molécula de DNA. O ácido nucleico. Essa é a estrutura básica do ácido nucleico. Um nucleotídeo ligado no outro, 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 formando uma fitinha. Vocês estão vendo aí na imagem que no caso do DNA, na verdade vocês não estão vendo uma fitinha, vocês estão vendo duas. Perfeito. Mas são duas fitinhas, uma de frente para a outra, ó, e cada fitinha é formada por um nucleotídeo ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. É uma fitinha de nucleotídeo que no DNA vai se juntar com outra fitinha de nucleotídeo. Mas não precisa ser assim sempre. No DNA é assim sempre. Tá bom? Vamos ver isso melhor então. Então, aqui só para mostrar melhor para vocês é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa da imagem anterior. Aqui ó, o nucleotídeo. O P é de fosfato. Essa coisinha rosa é o açúcar de 5 carbonos. E aqui, nessa corzinha clara, né, verdinho claro, é ciano, sei lá, é a base nitrogenada. E isso aqui é um nucleotídeo. Tá? Então, diagrama de um nucleotídeo. E aí ligado nele outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, formado uma fita de um nucleotídeo ligado no outro. Como eu acabei de falar para vocês no DNA, eu bloqueei aí para vocês ignorarem essa parte em vermelho por agora. Né? Então, o DNA, qualquer ácido nucleico é formado por essa fita de nucleotídeo. No DNA, essa fita está sempre do ladinho de uma outra fita de nucleotídeo. São duas. Mas percebe que cada uma delas é um nucleotídeo ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. E aí do ladinho dela, de frente a frente, você tem outra fita com um nucleotídeo ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. E as duas se mantêm ligadas ali através de interações chamadas pontes de hidrogênio. Então é uma fita aqui, outra fita aqui, e elas no DNA elas estão sempre ligadinhas uma na outra. Que é o que forma a dupla hélice. Elas estão ligadas uma na outra, se você enrolar isso daí, você tem a dupla hélice. São duas fitas de nucleotídeo enroladinhas, com essas interações de pontos de hidrogênio entre o quê? Entre as bases nitrogenadas. Percebam então que é uma escadinha que o corrimão dessa escadinha, vamos dizer assim, né, é o fosfato e o açúcar. E os degraus, eu vou falar degraus, se estiver errado, degraus dela, os degraus dela são formados pelas bases nitrogenadas. Tranquilo? Mais ou menos até aqui? Tá? Duas fitinhas de nucleotídeos interagindo, se enrolando, formando uma escadinha. Esse é o DNA. Tá? Aqui a fórmula química com mais detalhes, só para mostrar, mas é a mesma coisa. Tá? O fosfato, aqui o açúcar e aqui as bases nitrogenadas. Uma de um nucleotídeo e essa de baixo de outro nucleotídeo. Essas são as bases nitrogenadas. Do outro lado a mesma coisa. Então, aqui representações de novo do DNA. Né? A escadinha, isso aqui é um nucleotídeo, ligado no outro, ligado no outro. Ó, P de fosfato, D de desoxirribose, o açúcar. E as letrinhas aqui A, T, C e G são as diferentes bases nitrogenadas. Tá? Então essa é a fórmula química básica do DNA. Duas fitas de nucleotídeo, uma interagindo com a outra. Na vida real, essas fitas de nucleotídeo estão enroladinhas, formando aquela estrutura que vocês já devem ter visto em algum lugar, né, de dupla hélice. E aqui a fórmula representando cada átomo da molécula de DNA, mostrando aí a dupla hélice bonitinha. É uma estrutura até que bem elegante, uma molécula, né? Muito louco. Mas o que você tem aí é isso, são nucleotídeos formados pelo fosfato e o açúcar, formando duas fitinhas que estão ligadas pelas bases nitrogenadas, das quais a gente vai começar a falar um pouquinho mais agora. Tá? Então, como vocês já devem ter visto aí nas diferentes imagens que eu mostrei de novo para vocês, em cada nucleotídeo você tem uma base nitrogenada e no DNA a gente tem 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e guanina, que para facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente chama de AT, C e G. Tá?
São essas 4 letrinhas, pessoal, eu vou introduzir aqui mais um assunto que a gente vai desenvolver ao longo do tempo, mas que é bom já falar agora. São essas 4 letrinhas, pessoal, que vão conter ali o código que está no DNA, a informação que está no DNA, que a célula vai poder pegar e ler. O gene, que eu falei, é um pedaço de informação que a célula consegue utilizar. Ele é um pedaço de informação que está na linguagem, vamos dizer assim, dessas 4 letrinhas. Para nós, isso é ATCG. Se você pegar uma molécula de DNA, você vai ler todas as bases nitrogenadas ali. Escolhe uma fita, uma das 2 fitas, e lê todas as bases nitrogenadas da primeira à última. Você vai lá, aqui tem uma timina, um T, depois um C, depois outro C, depois um G, depois um A, depois outro A, depois outro A, depois um T, depois um C. E isso vai fazer muito pouco sentido para você. Mas a célula, ela consegue justamente ler essa sequência de As, Ts, Cs e Gs, e aquilo significa algo para ela. Ela consegue seguir as instruções. Da mesma forma, sei lá, da mesma forma que se um alemão for ler um texto em português, ele vai entender as letras, ele vai ver o A, o B, o C, o D, o E, né? Mas ele não vai entender o que está escrito ali, porque ele é alemão, ele nunca estudou português. A gente lendo consegue entender. Então, essa letra de 4 letrinhas, essa linguagem de 4 letrinhas só, é a linguagem da célula. A célula consegue entender. Para a gente é um pouquinho mais difícil. Tranquilo? Mas isso daqui a pouco. O importante para agora é que você tem essas 4 bases nitrogenadas, e como está aí na imagem, nas 2 fitas de DNA, essas bases é que vão ligar uma fita na outra. Manter as 2 fitas juntas. E essa ligação é específica, não é qualquer coisa. O A, ele só vai ligar na outra fita se tiver um T. E o C só vai ligar na outra fita se ligar com um G. A liga com T e C liga com G. Ou seja, essas 2 fitas elas vão se ligar que nem um zíper, mas só se elas forem aquilo que a gente chama de complementares. O que é complementares? Se elas forem iguais? Não. É se elas forem complementares. Para um A de cada lado tem que ter um T do outro, um C do lado, um G do outro. Aí elas ligam. Tudo bem? Então, A só liga com T, C só liga com G. Então, se você tem uma fitinha única de DNA e você tem outra fita que não é complementar, não liga A com T, C com G, elas não vão ligar. Vão ficar 2 fitas soltas ali. Agora, se as fitas forem complementares, como essas aqui, ó, vamos imaginar que a gente tenha só uma fita. Tá bom. Esquece essa fita aqui. Esquece essa aqui que eu estou riscando. Então a gente tem só essa. Tem um A, um C, um T e um G. Ela só vai se ligar com a outra, a que eu acabei de riscar, se a outra for o quê? Complementar. Para cada C tem que ter um G, para cada T tem que ter um A. Então essa fita aqui, A, C, T, G, ela só vai ligar com uma outra do lado que seja T, G, A, C. Então, se você tem só uma fita de DNA e você tem lá o A, o T, o C, você consegue automaticamente inferir qual seria a fita complementar. Então, A, C, T, G. Para o A vai ligar um T. Então, a próxima fita, a outra fita complementar a essa que eu estou lendo só uma, tem que ter um T. Aqui tem um C, então a fita complementar tem que ter um T, o quê? Um G. Aqui tem um G de novo. Na fita complementar tem que ter um C. Aqui tem um A. Na fita complementar tem que ter um T. Certo? A de uma fita liga com T na outra, C de uma fita liga com G na outra. E isso dá para o DNA algumas características muito particulares e muito importantes, que a gente vai ver agora. A primeira delas, que talvez devesse ser a segunda, mas vamos seguir a ordem. A primeira delas é essa aqui. Relação das bases. A com T igual a 1, C sobre G, ou G sobre C igual a 1. Complicado isso? Nem tanto. Numa molécula de DNA qualquer, vamos supor que é uma molécula de DNA que você não sabe nada sobre ela. Te deram um DNA do musaranho da Babilônia. Você não sabe nada sobre esse DNA. Mas, se você sabe que naquele DNA de 1000 pares de bases, por exemplo, 500 ou 300 são de adenina,
automaticamente você sabe que 300 vão ser de timina também. Porque para cada adenina numa das fitas tem que ter uma timina na outra. É 1 para 1. Então você tem 1000 pares de base. Eu falo, ó, nesses 1000 pares de base aqui do DNA do musaranho, tem 300 timinas. Ah, então tem 300 adeninas também. Porque para cada timina de um lado, para cada Tzinho de um lado, tem que ter o A ligando do outro. Para cada A de um lado, tem que ter um T ligando do outro. A com T, C com G. Se tem 1000 citosinas naquele DNA, vão ter 1000 guaninas também. Porque para cada citosina, ela tem que se ligar com uma guanina na outra fita. Entenderam, pessoal? Então vamos ver aí um exemplo semelhante que é o que a gente estava vendo. Imagina que eu tenho um DNA com 20.000 bases. BP é pare de bases, tá? Em inglês, base pairs. 20.000 letrinhas tem naquele DNA. O DNA do capim. Ou da flor de cerejeira, da planta de cerejeira. Tanto faz. É o DNA de um ser vivo. E eu só tenho uma informação sobre esse DNA. Né? Seja ele do capim, da bactéria, da cerejeira. Eu só tenho que desses 20.000 pares de bases, 20% é adenina. Eu não sei nem o quanto de timina, nem de citosina, nem de guanina que tem ali. E aí? Já era? Não tem como saber mais nada? Tem como a gente tirar informações disso sim. Mesmo que a gente tenha informação só sobre um par de bases. Por quê? Por causa dessa relação. A gente sabe que essa relação quer dizer o quê? Para cada adenina tem que ter uma timina. Por quê? Porque o DNA é de fita dupla e ele tem essas duas fitas que são o quê? Complementares. Isso significa que se tem adenina de um lado, essa não deve ser adenina, não, essa não é adenina com certeza. Tudo bem, tudo faz. Para cada adenina de um lado, tem que ter uma timina do outro. Para cada timina de um lado, tem que ter adenina do outro. Então, se 20% dessas 20.000 bases é de adenina, 20% vai ser de timina também. Porque para cada A tem que ter um Tzinho ali do lado. Para cada T tem que ter um Azinho ali do lado. Naqueles 20.000 vai ser 20% de um, porque a gente sabe, que eu sei, 20% de A, tem que ter 20% de T também. 20% de 20.000, e é a primeira vez que eu estava gravando isso eu fiz um erro de matemática básica, mas 20% de 20.000 é 4.000. Né? Não errem, não façam como eu. Né? Então tem 4.000, desses 20.000, 4.000 dessas bases são de A e 4.000 dessas bases são de T. Porque para cada A tem que ter um T e vice-versa. 20% mais 20% costuma dar, também, não errem essa matemática básica, meus caros, 40%, né? E se a gente pensar que esses 20.000 pares de bases equivalem a 100% da minha amostra de DNA, fica faltando 60%. Se 40% é de A e de T, logicamente os outros 60% tem que ser de C e de G. Então tem 60% dessas 20.000 bases são de C e de G. Quanto será que é de C? Quanto será que é de G? Mesma coisa, a nossa proporção básica, que para cada C tem que ter um G e vice-versa. Para cada citosina, eu acho que eu inverti as bases, mas tudo bem, é só uma questão de exemplo. Para cada citosina de um lado, tem que ter uma guanina do outro. Para cada guanina de um lado, tem que ter uma citosina do outro. Se tem 60% de C e G, eu sei automaticamente que é 30% de um e 30% de outro. É metade e metade. Né? Quanto é 30% de 20.000? 6.000. Então, meus caros, nessas 20.000 pares de base, só com essa informação aqui, 20% de adenina, eu sei automaticamente que dessas 20.000 pares de bases, 4.000 são de adenina, 4.000 de timina, 6.000 de citosina, 6.000 de guanina. Vamos ver se eu não cometi outro erro de matemática básica. 6 com 6 dá 12, 4 com 4 dá 8, 8 mais 12 costuma dar 20. 20.000. Então, deu 20.000, que é 100%. É assim que essas bases estão divididas. Eu sabia só a proporção de uma base e eu consegui estimar a do resto. Por quê? Por causa dessa estrutura do DNA, que as bases são complementares. Para cada A de um lado tem um T do outro, para cada T do lado tem um
A do outro, C com G, G com C. Tranquilo? Então essa é uma das propriedades do DNA importantes. A outra, talvez até mais simples, né, é que como a gente tem essa complementariedade do DNA, quando você tem uma única base, ou uma única fita, desculpa, você consegue, como eu já falei, deduzir facilmente a fita complementar a ela. Isso vai ser importante para daqui a pouco, vocês vão ver. Então eu cobri aí uma das fitas do DNA, então tá aqui, ó, uma das fitas tem essa sequência, GT, A, G, C, T. Essa é a sequência de bases desta fita aqui. É uma fita de DNA. Estou falando para vocês. Tem o Dzinho aqui que quer dizer desoxirribose, que está no ácido desoxirribonucleico. Então ela vai ter uma fita o quê? Complementar, bem aqui. Vocês conseguiriam me dizer a sequência dessa fita complementar? Para cada A, um T, para cada C, um G. Então a sequência dessa fita complementar vai ser C, ó, C, A, T, T, C, G, A. Se você tem uma fita, automaticamente você tem que saber a outra. O que é A com T, C com G. Essa é a fita complementar, essa é a complementariedade. E tá aí, ó, a fita complementar. A com T, C com G. Tu sabe uma fita, tu automaticamente sabe a outra. A complementar que vai ligar. Porque só liga A com T, C com G. E aí você tem a dupla fita do DNA. Isso vai ser muito importante para daqui a pouco. Vamos lá. Então nós já vimos aí